E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, quem assistiu a live de hoje, sabia que hoje eu ia subir um vídeo que eu ia contar uma daquelas ocasiões em que Deus apareceu para mim, certo? Em que Deus salvou minha vida, que eu sempre digo que são ocasiões em que Deus faz um milagre, aí ele toca no meu ombro e diz assim, ó, viu ali o que eu sei fazer? Então, várias vezes isso aconteceu comigo, uma vez eu até contei da vez em que eu ia pegar o nóia que tinha me roubado e tal, e aí Deus colocou um monte de empecilhos para que eu não fizesse nenhuma merda. Hoje eu ia contar mais uma dessas vezes em que isso aconteceu. Mas aí eu peço licença a Deus, entendeu? Porque eu tenho uma intimidade com Ele. Talvez você possa dizer aí do outro lado que isso é blasfêmia, mas não é. E eu acho que você deveria ter uma intimidade maior com Deus. Peço licença a Ele para poder tentar aqui corrigir um equívoco. Hoje no Morning Show foram dois convidados, o Ale Souza ou Silva, acho que é Ale Santos. Desculpe, Ale, eu não lembro o sobrenome, eu só lembro do Ale. Não sei se é Alexandre ou Alessandro, de repente você é até meu xará. E foi o professor Paulo Cruz. O professor Paulo Cruz, eu já falei dele aqui diversas vezes aqui no canal, inclusive eu estou até divulgando o novo curso dele, que é espetacular. Não é só bom, é espetacular. Eu sempre digo que o Paulo Cruz, ele é o Alessandro com ensino superior, certo? O que eu tenho de bagagem de vida, porque eu sempre digo que eu não tenho uma bagagem literária, Paulo Cruz tem uma bagagem de vida. Aí na hora do Morning Show eu estava fazendo um trampo, então não consegui escutar o programa na íntegra. Depois na hora que eu fui almoçar eu fui assistindo as pílulas, certo? Que é aqueles pedacinhos de vídeo que eles colocam. E só ficou um vídeo para eu assistir que era perguntando se o Bolsonaro era racista. Na verdade eu até vi esse, mas eu imaginei que a resposta de um seria uma, a resposta do outro seria outra. Porque quando eu comecei a assistir a primeira parte assim, né, o primeiro vídeo de uma dessas pílulas, eu olhei o Ale e pensei, levaram o Paulo Cruz, levaram o Ale é o de esquerda, provavelmente ele vai vir falando um monte de merda. Sim, eu estava com o meu preconceito nível hard, entendeu? Quando eu vi o Ale. Mas aí conforme eu fui assistindo as pílulas, vi que o Ale, apesar de nitidamente ser de esquerda, ele não é da esquerda bate na cabeça, ele não é desse tipo de esquerda, ele conseguiu ter um diálogo muito bom ali com o Paulo Cruz, ele colocou o ponto dele, o Paulo Cruz colocou o dele, em nenhum momento eu vi o Ale interromper o Paulo Cruz, em nenhum momento eu vi o Paulo Cruz interromper o Ale. É aquele tipo de debate que o pessoal da bancada do Morning Show podia tomar de exemplo e pensar, caraca, a gente podia fazer isso daqui pra frente, né? Você viu que legal? Um deu um ponto, o outro deu um outro ponto, o outro fez um outro contraponto e nenhum interrompeu o outro, os dois foram educados. Podiam tomar isso de exemplo, não é verdade? Fica aqui a dica para quem pegou. Não sei se porque também é costume que naquela mesa sempre acabe tendo uma treta, uma tensão. O Caio foi lá e levantou uma bola que era para o Paulo Cruz cortar. A pergunta era a seguinte: o Bolsonaro é racista? O Ale pegou essa bola e cortou como o lado da esquerda dele cortaria, certo? Explicou que sim, Bolsonaro não só é racista, como é eugenista, e deu exemplos, isso e aquilo, tal. Aí na vez do Paulo Cruz, qual que seria o certo do Paulo Cruz fazer? Seria o Paulo Cruz pegar e dar um não gigantesco mesmo, porque ele está vendendo um curso onde provavelmente 90% das pessoas que vão comprar o curso dele são justamente as pessoas que defendem o Bolsonaro, defendem o governo do Bolsonaro. Eu sinceramente, depois eu assisti o curso do Paulo Cruz, eu acho muito difícil que alguém de esquerda compre o curso dele. Aliás, eu acho difícil que alguém de esquerda assista o Paulo Cruz, queira ouvir o Paulo Cruz. Talvez o meu preconceito ainda esteja um pouco lá em cima ainda, porque hoje deu pra ver que o Ale conseguiu ter uma conversa bem legal com o Paulo Cruz. Mas o Paulo Cruz não fez isso. Ele não cortou essa bola e disse um categórico não. Sabe por que ele não fez isso? Ele não fez isso porque nesse momento ele tinha duas escolhas. Tipo o Matrix, não, Matrix é assim, né? Então ele tinha duas pílulas. Na escolha número 1 era: não falo com o meu coração, mas vendo o que eu estou vendendo, ou falo com o coração e perco vendas do meu curso. Eu novamente estou dizendo, o curso do Paulo Cruz é ótimo. Eu sei porque eu fiz. Nesse momento ele escolheu falar com o coração e não jogou pra galera, certo? Obviamente o vídeo teve vários dislikes e tal. Ele também não chegou a dar um categórico sim. Não, ele não chegou a fazer isso. Ele deu uma segurada e de repente ele pôs um monte de pontos assim que a dúvida era, basicamente, ou o Bolsonaro é bobalhão ou ele é racista. Até colocou o Hélio Negão e tal, falou que o Hélio Negão deveria sair daquela posição de sei lá, papagaio de pirata ou segurança do Bolsonaro, como até eu já falei um dia,
Quando eu falei do Hélio Negão, eu falei, porra, pensei que esse maluco era a segurança do Bolsonaro. Não porque ele é negro e grande, e sim pelo fato de que onde o Bolsonaro estava, ele estava lá assim, ó, basicamente em posição de sentido. Eu não acredito que o Bolsonaro é racista e eu já fiz até vídeo falando sobre isso. Eu não concordo com a posição do Paulo Cruz. Se essa pergunta tivesse sido dirigida a mim, eu diria um categórico não. Mas é como eu acabei de dizer. Naquele momento você tinha duas alternativas. Você tem a alternativa de jogar a bola pra galera e vender bastante o seu curso, sair dali do Morning Show com o seu curso pipocando de vendas, ou você tinha a opção de responder com o seu coração. Nesse canal aqui, muitas vezes eu digo que você não quer ouvir. Eu aqui já fiz várias críticas ao Bolsonaro, mas na maioria das vezes eu não critico o Bolsonaro, eu critico você que votou no Bolsonaro, porque como eu sempre digo, eu morro de medo que o cara que votou no Bolsonaro, ele vire o eleitor do Dória, que votou no Dória, mas hoje tem raiva do Dória. É assim que o paulista pensa do Dória. Eu vou explicar pra você o que é um político racista. O Bolsonaro está há 30 anos no governo. O nome dele não aparece em nenhuma lista de empreiteira. O nome dele não aparece em nenhuma lista de investigação. A federal nunca foi bater na casa dele para perguntar, para fazer condução coercitiva. Sabe por que os negros do Brasil estão passando o maior perrengue e passaram a vida inteira? Porque a vida inteira teve um monte de políticos que a cada 4 anos bate na porta do negão e diz assim: e aí, negão, vota em mim, porque negro vota em negro, eu vou fazer pra você isso e aquilo, eu vou trazer saneamento básico, eu vou fazer não sei o que lá. E depois ele passa 4 anos sem aparecer e faltando 3 meses pra campanha, adivinha o que acontece? Ele volta. Teve até um cara que disse que era basicamente o pai dos pobres e ele fez isso pelos pobres e tirou os pobres da pobreza. Aonde estão esses negros? Ah, é porque eu fiz isso, isso e isso pela educação. Seja sincero, tá certa a nossa educação? Até quem é de esquerda concorda que a nossa educação é uma merda. Nos nossos hospitais, como é que estão? O hospital público ele é usado por pessoas pobres. Boa parte dessas pessoas pobres são o quê? Negras. Os nossos hospitais públicos são bons, e eu estou perguntando para você que é dos grandes centros, porque você imagina quem está no interior. Entende onde eu quero chegar? Isso sim é um político racista. Sabe o político que quando ele está prestes a ser preso, ele está fazendo um churrasco com picanha lá em cima, enquanto o resto do povo lá embaixo está comendo mortadela? Esse político é o quê? Diz pra mim o que esse político é. Quando um político está preso e pede para que você vote no amiguinho dele, certo? E diga basicamente na sua cara que você tem que votar porque ele te tirou da pobreza, mas você ainda continua na pobreza. Esse político é? Entende a diferença de você falar uma besteira ou não? Se o Paulo Cruz tivesse dito assim ali, não, o Bolsonaro não é racista, mas ele tem vezes em que ele é preconceituoso. Tem vezes em que ele fala sem pensar. Mais ou menos ele disse isso, mas se fosse pra mim a pergunta, a minha resposta seria essa. O Hélio Negão é um dos maiores exemplos de negão que se deram bem. Ah, mas negão ele se deu bem nas costas do Bolsonaro. E aí você tem Frota, você tem eu esqueci o nome dela, mas ela também é a Joyce Halseman. Você tem toda uma outra gama, mas todo mundo só vai olhar pro Hélio. O Bolsonaro não é racista. Existe uma diferença gigantesca entre o racismo e o preconceito. Eu já disse ela aqui 1 milhão de vezes. Eu fui na rádio sábado e disse a mesma coisa e vou continuar repetindo. O racista ele é cruel. O racista a cada 4 anos vai vir pedir o seu voto. Você que é carioca, um dia o racista foi lá e disse pra você assim, ó, vota nesse governador aqui, você tem obrigação de votar nele. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Como é que tá o Rio de Janeiro? A esquerda desse país pegou os negros e pegou meia dúzia assim, fez meia dúzia ganhar uma grana e o resto que estava aqui embaixo se ferrou. Eu sou muito contra as cotas, não sou contra o cotista. Eu acho que o cotista deveria ter ódio do cara que deu a cota para ele. Ele deveria usar a cota que ele tem, estudar muito, se formar e fazer com que a próxima geração de negros não precise daquela cota. Mas normalmente é isso que você vê? O cara que pega a cota e estuda pela cota, ele ama esse cara que eu já falei mais de uma vez aqui nesse vídeo. Ele ama esse cara que é quase o pai dos pobres. O cara que tirou um monte de gente da pobreza. Racismo é isso. Racismo é você ir no hospital público e só ter um médico para atender um bairro inteiro. Racismo é isso. Racismo é você ficar falando que os policiais são todos racistas, sendo que boa parte deles são negros. Então você está deixando invisíveis esses negros e só está vendo a minoria que é branca? Isso é racismo. Eu não ensino ninguém aqui a não ser racista. O que eu ensino é você combater. Seja trocando ideia, como faria o Paulo Cruz e o Ale, eles fariam trocando ideia. Ou seja, capotando no soco mesmo. Eu vou contar pra você agora
um tempo mágico que esse país viveu, um tempo chamado anos 90. Eu sei porque eu vivi esses anos. O preto da turma era o macaco, o branco era o branquelo ou o miojo, o gordinho era o gordão, o baixinho era o anão, o alto era o gigante, certo? O cara que tinha um dentinho a mais, ele era o dentuço. Todo mundo se zoava. Todo mundo andava nessa mesma turma. Um zoava o outro. Todo mundo tinha uma liberdade de um com o outro. Quando chegava uma mina perto nessa turma, essa mina era tratada com o maior respeito. Não existia negócio de ficar falando de bunda, de peito, de pinto perto de mulher. Isso não existia. Não se falava de sexo perto de mulher. Quando você arrumava uma mina, você namorava com ela. Sabe quando você ia transar com ela? Depois de uns 6 meses ou mais. O cara que pegava várias minas seguidas, ele não era o fodão. Sabe quem ele era? Ele era o otário que estava beijando a boca de outros. Era assim que a gente fazia com eles. Toda a turma tinha um mano que não pegava ninguém. Ou porque ele era gay, ou porque ele só não pegava ninguém mesmo. Mas ele era o nosso gay, certo? Se alguém mexesse com ele, a gente arrebentava. Se alguém mexesse com o macaco, a gente arrebentava. Se alguém mexesse com o gordinho, a gente arrebentava. Se alguém mexesse com qualquer um outro, a gente arrebentava. Era simples assim. Era simples assim. Todo mundo se curtia, todo mundo trocava ideia, certo? Todo mundo havia um respeito. Ninguém mexia com ninguém. Sabe como que é hoje em dia? Hoje em dia, até uma roda de amigos. Naquela época também, quando você ia dançar, você dançava grudado. Ninguém queria dançar vendo a bunda como a bunda se mexia. Ah, legal, mas tinha a banheira do Gugu, tinha a dancinha da garrafa. Mas quando você colava numa festa, não rolava isso. Nenhuma mina queria dançar desse jeito, sabe por quê? Porque ela tinha medo de ser mal vista. Nenhum cara queria ser o cara que enchia a cara toda hora porque ele tinha medo de ser mal visto. Entende a diferença para hoje em dia? Quem foi que acabou com tudo isso? Qual foi a narrativa que acabou com tudo isso? Tá bom hoje em dia tudo isso? Tá certo toda a máquina que envolve para que seu filho fique cada vez, a vida sexual dele comece cada vez mais cedo? Se isso não é racismo, eu não sei mais o que que é. Se eu não puder ensinar para o meu filho o que é o certo e o que é o errado, porque tem alguém lá no Estado dizendo que eu não sou, que a criança é propriedade do Estado e não dos pais, se isso não é racismo, eu não sei mais o que que é. Se os professores são podados dentro das escolas todo dia, nos últimos 16 anos, se isso não é racismo, eu não sei mais o que é. Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Paulo Cruz é monstro. O link do curso dele está aqui na descrição, vai por mim. Faz o curso dele. É nóis.